Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à XP e um novo programa de recompra de ações, uma informação relacionada à Eletrobras, outra informação relacionada à Eletrobras e o seu processo de privatização, fato relevante de Eternit, um aviso aos acionistas de Engie e os seus dividendos, uma informação relacionada à Copel e os resultados do primeiro trimestre de 2022, uma informação aqui relacionada à Taesa e um comunicado ao mercado de Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui por XP, ela anunciou um programa de recompra de ações de até R$1 bilhão em ações classe A da XP. O período de recompra vai do dia 12 de maio de 2022 até dia 12 de maio de 2023. Lembrando que as ações da XP são negociadas ali na Nasdaq. A XP declara que o programa de recompra não obriga a XP a adquirir uma quantidade específica de ações em qualquer período e ele pode ser estendido aí. Interessante a companhia entendendo que as suas ações estão baratas, as ações classe A. Prosseguindo aqui em relação à Eletrobras, um comunicado de transação entre partes relacionadas com o Banco do Brasil. A controlada da Eletrobras, a Furnas, celebrou um contrato de empréstimo ali sob a modalidade cédula de crédito bancário, que é um título de crédito bancário aqui, num total de R$500 milhões a uma taxa de juros CDI mais 1,65% ao ano. Com juros nas alturas, CDI nas alturas, o Banco do Brasil vai se beneficiar sobremaneira aí dessa transação. Não há aqui nenhuma vinculação específica a esse empréstimo, não é um financiamento. Financiamento difere de empréstimo justamente por isso, porque é vinculado a algum tipo de atividade específica. A cédula de crédito bancário é desvinculada, então é um empréstimo aí que provavelmente ou é para resolver problemas de fluxo de caixa, ou é para não se sabe ao certo aqui nesse comunicado. E mais importante, a respeito do processo de privatização da Eletrobras, ministro do TCU está querendo travar esse processo. O nome do ministro é Vital do Rego. Ele determinou ali a abertura de um processo para avaliar procedimentos contábeis de provisionamentos relativos aos litígios judiciais envolvendo ali os empréstimos compulsórios da Eletrobras, onde ela tem várias provisões, porque são condenações judiciais bem elevadas. Por que ele está pedindo para fazer uma revisão desses procedimentos contábeis? Porque na visão dele, esse provisionamento que subiu de 17 bi para 26 bi tá meio duvidoso na cabeça dele. Qual que é a lógica por trás disso? A lógica é a seguinte: se vender a Eletrobras ali e a União, que é a controladora atualmente, tiver com um provisionamento tão grande, ela não vai receber ali distribuição de dividendos e não vai se beneficiar disso. E aí abre aspas aqui o que disse esse ministro: se a estimativa de provisionamento for revisada em favor da empresa, ou seja, para baixo, 26 bilhões, com a consequente reversão das provisões, poderá haver aumento significativo dos dividendos a serem distribuídos, considerando o saldo total provisionado em torno de 26 bi. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a União vai ter deixado de receber vultosos dividendos se isso acabar acontecendo. Então ele está duvidando ali da provisão, está se metendo onde, na minha opinião, não deveria, mas obviamente como ministro do Tribunal de Contas da União, ele vai defender os interesses da União, né, e não do mercado. Prosseguindo aqui em relação a Eternit, um fato relevante em que a Eternit comunica aos acionistas e ao público em geral que celebrou um contrato com o BTG Pactual para exercer ali a função de formador de mercado das suas ações ordinárias, Ether 3, únicas ações negociadas aí na Bolsa de Valores brasileira, já que a Eternit está listada no novo mercado. Esse contrato com o BTG para formação de mercado ou formador de mercado tem como objetivo fomentar a liquidez das ações da Eternit e vai vigorar pelo prazo de 12 meses. Esse contrato ainda pode ser resilido ou rescindido. Leia-se o seguinte: resilido é quando apenas uma das partes quer extinguir o contrato. Rescindido, pelo contexto que está escrito aqui, significa rescisão bilateral, quando as duas partes querem extinguir o contrato. Isso vai poder ser feito a qualquer tempo e sem nenhum ônus financeiro para as partes, ou seja, não vai ter nenhuma multa, desde que haja uma comunicação prévia de 30 dias ali. Sendo que o BTG vai atuar inicialmente como formador de mercado já a partir do dia 12 de maio de 2022, data da publicação desse vídeo. E veja, para quem não sabe ainda o que é um formador de mercado, a própria B3 ali no seu site tem a definição. Segundo a definição da B3, o formador de mercado é uma pessoa jurídica, o BTG é uma pessoa jurídica, devidamente cadastrada na B3, que se compromete, assume um compromisso de manter ofertas de compra e venda de forma regular e contínua durante sessão de negociação, fomentando a liquidez dos valores imobiliários, facilitando negócios e mitigando movimentações artificiais nos preços dos produtos. Ou seja, o formador de mercado é o provedor de liquidez ali de determinada ação. Toda vez então que uma empresa assina um contrato de formador de mercado com alguma corretora, com algum banco de investimento, esse banco de investimento ou corretora se compromete a fomentar a liquidez dessas ações, evitando ali manipulação
manipulações de preço, ou seja, movimentos artificiais nos preços dos produtos. É claro que existe uma série de regras ali que devem ser cumpridas pelo formador de mercado, senão ele mesmo vai acabar manipulando os preços, e esse tipo de contrato acaba sendo benéfico para o mercado. Por quê? Porque muitas vezes empresas como a Eternity, que tem uma liquidez relativamente baixa, muitas vezes ela está sujeita ali a manipulações de preço, e ela assinar esse tipo de contrato só demonstra que ela está ali tendo respeito com o pequeno acionista, a fim de não ter ali movimentos artificiais de mercado. Prosseguindo aqui em relação à Endy, um aviso aos acionistas em que ela trata ali dos seus dividendos. Então ela comunica ali ao mercado e aos acionistas que a sua diretoria definiu a data do dia 12 de julho de 2022 para o pagamento dos dividendos complementares que foram aprovados ali na AGO, Assembleia Geral Ordinária, no valor de 549 milhões de reais, o que corresponde a 67 centavos por ação. A data de corte, 11 de maio, que é a data de gravação desse vídeo. Dia 12 de maio, as ações negociam ex-dividendo. Um mês depois, que é o dia 12 de julho, pagamento desses dividendos, 67 centavos por ação. Isso aqui, em cotações de hoje, de R$ 41,90, vai dar ali um yield de 1,5%, 1,6% nesse pagamento. Prosseguindo aqui, em relação à Copel, ela teve um lucro líquido ali de 670 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Isso aqui acabou representando uma queda, mas será que essa queda é preocupante? Luan, você não tinha dito que provavelmente a Copel apresentaria um aumento de receita ante ali o avanço nesse ano do mercado ali de comercialização de energia elétrica? E sim, ela teve um aumento de receita, só que o lucro caiu em relação ao trimestre do ano passado, em que ela lucrou ali 759 milhões de reais. E veja, a receita operacional da companhia cresceu 12% para 5,5 bi. O problema foram as despesas. Veja que essa receita se deu principalmente pelo aumento de 21,9% da receita de fornecimento de energia, com a ajuda da alta de 11,32% das tarifas, e pelo crescimento de 12,3% da receita de disponibilidade da energia elétrica. O volume de energia ali aos consumidores livres cresceu ali 48,5%. O problema foram os custos. Eles subiram de 4 bi para 4,5 bi, 500 milhões de reais a mais. Ela destaca ali a companhia que tiveram maiores gastos de compra de energia elétrica para revenda, com alta de 15%. Houve também aumento nos encargos de uso de energia elétrica e também salto nos gastos com gás natural. A gente sabe como o gás natural está subindo ali, assim como todos os outros combustíveis aí. Por outro lado, os gastos com pessoal, material, serviços de terceiro ficou ali em 629 milhões, caindo 5,8% na base anual. Pelo menos isso, interessante. A companhia, mesmo no cenário inflacionário, conseguindo aí manter um custo com pessoal controlado. O EBITDA da companhia ficou em 1,4 bilhão, alta de 12% na base anual. A margem ficou estável, 26% ali, a margem EBITDA da Copel. O resultado financeiro ali teve uma subtração, né, de 213 milhões. Segundo a empresa, houve uma alta de 64,6% das despesas financeiras, impulsionado pelo quê? Pelos juros mais elevados. Então isso impactou aí o estado financeiro. É algo já esperado. E a dívida líquida da companhia fechou ali em 7,5 bi. Ou seja, houve ali um controle da dívida que antes estava em 8,3 bi. Em resumo, temos os seguintes destaques para a Copel. EBITDA aumentou, o lucro líquido retraiu pelos motivos ali citados, maiores custos com gás natural e a própria energia elétrica. A alavancagem financeira ficou uma vez EBITDA, muito controlado isso aqui. A Taesa, para você ter uma ideia, está negociando uma alavancagem financeira, ou seja, um nível de endividamento de 4 vezes o EBITDA. Então, Copel está muito controlado. O dividendo também não deixou a desejar, dividendo aprovado ali de mais de 7,5%, crescimento de diversos mercados aqui. Ela recebeu ali indenização em razão da conta de escassez hídrica, ou seja, um resultado sólido. Essa redução não deve te preocupar, você não vai sair vendendo por causa disso. É algo bastante aqui razoável que mostrou os resultados da companhia. Então a alavancagem financeira está robusta, o EBITDA subiu, a receita líquida subiu, a companhia está conseguindo manter ali uma eficiência com gastos com pessoal. Então, na minha opinião, Copel segue com seus fundamentos e apenas mantém em carteira. Não estou comprando porque ela está ali muito acima do meu preço médio, prefiro aportar quando ela cair mais um pouquinho, se isso acabar acontecendo. E eu não fico preocupado com isso porque sempre tem outras oportunidades no mercado aí para continuar aportando. Sendo que atualmente muita gente se pergunta: Luan, CPLE 3 ou CPLE 6? Eu compraria mais barata, que a CPLE 3 está mais barata que a CPLE 6. Está inclusive com um dividend yield mais alto, superior a 18%, e teve uma valorização de apenas 13% nos últimos 12 meses. Sem falar que se trata de ações ordinárias. Sempre dê preferência para as ações ordinárias, salvo se as ações preferenciais te derem ali uma vantagem que compense a troca de classe de ação. Por que eu digo isso? Porque as ações ordinárias são aquelas detidas por seus controladores, e os controladores nunca vão votar em assembleia contra si mesmo. E aí você fica meio que blindado contra ali má fé ou mesmo possíveis lesões que uma
companhia possa causar aos pequenos acionistas. Sendo que minha posição em Copel segue com 3.600 ações, eu comprei CPLE 6. Ah, Luan, refutado. Não, quando eu comprei a CPLE 6 estava valendo a pena. Atualmente, se eu fosse aportaria em CPLE 3, sendo que meu preço médio é 6,17, preço médio ajustado 5,65. E só mais uma curiosidade, nesse mês eu vou receber R$6.000 de dividendos, estou bem feliz com isso. Isso aqui é uma renda interessante, imagina receber isso aqui mensalmente de dividendos. Se você já chegou a uma meta desse tipo, superior ou próxima disso, conta aqui para me Mirai, por favor, compartilha, que isso é muito interessante, até mesmo para motivar outros investidores aí na comunidade. Prosseguindo aqui em relação à Taesa, ela anunciou o encerramento da sua oferta ali pública de distribuição de debêntures de 1,2 bi ali, né? Então a oferta se encerrou, né? Quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Mas em nossa opinião é sempre preferível, já que você vai se expor a uma companhia, e as debêntures você se expõe à companhia, principalmente quando as debêntures são quirografárias, é melhor você comprar a empresa do que você simplesmente investir em debêntures ali. E aí, um comunicado ao mercado de Taesa, a B3 encaminhou um ofício para a Taesa questionando negociações atípicas ali até o dia 11 de maio de 2022 nas ações de Taesa. Então veja só, o volume de ações até dia 27 de abril tinha ali esse volume aqui, ó. Aí ele foi subindo aqui as ações ordinárias, chegando a mais de 2,3 milhões aqui. As PNs também subiu consideravelmente, e nem se fale das units, que subiram bastante também até o dia 11 de maio. E aí, em resposta, a empresa diz que não tem conhecimento de informações ou fatos relevantes ocorridos ou relacionados aos seus negócios, além daqueles já previamente divulgados ao mercado, que possam justificar tais oscilações verificadas no preço, número de negócios e quantidade de ações que constam na tabela acima da B3. E aí é que tá, embora a Taesa diga que não saiba nada, e isso pode até ser verdade, realmente causa estranheza o que aconteceu aqui. Por quê? Nós entendemos que a data X dos dividendos de Taesa foi ali o dia 10, e até por isso que no dia 10, Taesa ali teve o desconto dos 2,32 aqui sobre as units, né? Saindo a cotação de R$43 para R$41,40, né? Normal, tranquilo, dia 10. Acontece que logo após isso, ela veio numa crescente queda, acumulando então uma desvalorização total de mais de 6%. Então isso causou estranheza. Por que a companhia continuou decrescendo após aqui o ajuste na cotação em razão dos dividendos? Não parece isso para você insider trading? Ou seja, há pessoas ali próximas à companhia ou que têm essa informação privilegiada que já sabem que o resultado de Taesa não será muito bom, e aí eles aproveitaram para vender as ações ou até mesmo entrarem shorteados aqui para ganharem, sabedores, né, de que quando forem anunciados os resultados, as ações poderão cair ainda mais, já que os resultados provavelmente virão fracos. Então é importante a gente ter ciência disso para também não ficarmos desesperados. Ai, Taesa já era, vou vender tudo. Não é bem assim. Eu não estou comprando Taesa, estou aguardando uma correção, mas eu estou trazendo isso aqui para vocês para que vocês fiquem mais calejados aí no mercado, tá? Isso acaba acontecendo, e por mais que a B3 e a CVM fiquem tentando fiscalizar, elas nunca vão conseguir pegar esse tipo de movimento, já que sequer a empresa muitas vezes tem conhecimento, isso é tudo muito bem estruturado. Isso aconteceu desde quando a bolsa de valores surgiu e sempre vai continuar acontecendo. Nós, como pequenos investidores, apenas temos que saber lidarmos com isso e saber que no longo prazo, essas oscilações, essas manipulações não farão diferença ali na nossa carteira previdenciária, tá bom? Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acha que o preço de Taesa está sendo manipulado aí? E em relação aos resultados de Copel, você achou que eles vieram satisfatórios? Esperava mais? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!